Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra e uma mensagem que Deus inspira no meu coração para hoje à noite. E eu tenho meditado nisso e Deus tem ministrado muito ao meu coração nessa palavra e já nesse início de série que a gente, como a Ana disse, é uma série que vai trabalhar muito o aspecto do caráter de Cristo, do molde de Jesus na nossa vida. Então, Provérbios capítulo 17, versículo de número 3. Alex, acho que se tirar um pouquinho do ganho, a gente perde a gente está tendo uma microfonia aqui, isso talvez seja o ganho. Aí, está melhorando. Aí, muito bom, Alex, obrigado. Provérbios 17, versículo 3. Irmãos, eu não entendo de som não, tá? Eu nem sei se foi o ganho que ele tirou. Eu sei que ele resolveu. Então, assim, às vezes você fala, o pastor entende de som, é técnico, é profissa. Não, eu só falei porque eu precisava falar um nome para ele. Aleluia. Provérbios 17, versículo 3. Era ganho, Danilo? Era ganho, Alex? Era o ganho, Alex? Era? Olha aí, tá vendo? Era o ganho, gente. Isso é revelação, é verdade, é revelação do Espírito. Deus dá o pacote completo para a igreja. Deus revela a mensagem, revela a sintonia do som. É o pacote completo, viu? Quando Deus chama, Ele capacita mesmo, Ele provê mesmo, como já foi falado aqui hoje à noite. Então, olha esse versículo da palavra, Provérbios de Salomão 17, verso 3, diz assim: o crisol é para a prata, e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. A Ara, que essa é a NVI que nós lemos, a Ara, que é a Almeida e corrigida e atualizada, diz: o crisol prova a prata, o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. E essa versão traz um pouquinho mais de clareza para a gente desse assunto. O crisol prova a prata, o forno prova o ouro, mas os corações, quem prova não é nem o forno e nem o crisol, é o Senhor. Crisol é uma espécie de uma vasilha, ou de um vaso, ou de uma botija. Pode ser feita de muitos tipos de material, de argila, de cerâmica, ou de material metálico muito resistente a altas temperaturas, usado justamente para ser levado a grandes temperaturas de um forno, mais de 1.300 graus, 1.500 graus, de forma que derreta o conteúdo que se coloca dentro dessa botija chamada crisol. E, por exemplo, a prata, quando ela é derretida no crisol, as substâncias de impureza da prata, elas flutuam, e aí a prata pura fica na parte de baixo, e aí remove-se aquela parte de cima, e tem-se a prata pura. E é por isso que Salomão diz: o crisol é para a prata. Então, para que serve o crisol? Para você colocar a prata dentro e purificá-la, e tirar aquilo que não faz parte do que poderíamos chamar de prata, aquilo que é impureza. Estou vendo o Alex ali na mesa, estava vendo ele tocar aqui, e o Alex trabalha com piscina. E se você pegar essa área, por exemplo, das piscinas, né, quem teve piscina ou tem piscina em casa, limpa a piscina, trabalha com piscina, sabe disso. Você chega às vezes na beira de uma piscina, ela está lá cheia de folhas, ela está com o fundo do piso sujo, e ela está com a água ainda também escura.
Então você tem que fazer vários processos para purificar aquela água, para limpar aquela água. O primeiro processo é aquela tela que você passa superficialmente, removendo aquelas sujeiras, né, as folhas e tudo mais. Um segundo processo é um aspirador que você passa lá no piso e remove. Mas você mesmo tirando superficialmente a sujeira e submercialmente a sujeira que está lá no piso, você não resolve o problema da água. E aí o terceiro problema você precisa equacionar e equilibrar com alguns produtos químicos para que a água chegue numa tonalidade de pura, de purificação. Se você pôr mais produto, ela não fica boa. E se você também pôr menos, você tem que colocar a medida. E pensando nisso, assim é a nossa vida. Nós vamos sendo aperfeiçoados por Deus. Ser forjado, e essa forja, essa palavra forja, está muito ligado ao trabalho de um ferreiro, né? E um ferreiro, ele usa o quê? Ele tem muitas ferramentas, mas a principal é um martelo, uma bigorna. Então, para quem não sabe o que é uma bigorna, bigorna é uma base de ferro fundido, muito maciço e forte, onde você coloca uma peça de metal, você aquece a peça num forno, coloca essa peça em cima dessa bigorna e com o martelo você faz os ajustes no molde que você quer, depois dela ter sido aquecida. Essa peça que era rígida, que se você fosse tentar bater nela, ela quebraria. Então ele aquece, ela amolece, e aí ele traz para a bigorna e golpeia essa peça, de forma que ela se molde de acordo com o que o ferreiro quer que seja moldado. Então, não sei se você já teve a oportunidade de ver um ferreiro trabalhando, mas tudo isso nos arremete a essa inspiração e direção de Deus para a gente, pelo menos, começar essa conversa daquilo que a palavra quer nos falar nessa noite. Quando Salomão diz que Deus prova o coração, na NTLH, o mesmo verso diz: o ouro e a prata são provadas pelo fogo, mas é o Senhor quem mostra o que as pessoas realmente são. Então, na NTLH, esse prova corações é traduzido por Deus mostrar quem realmente a gente é. E esse mostrar quem realmente a gente é, não é mostrar para os outros, para vergonha, porque Deus não tem interesse nenhum em envergonhar e expor ninguém, mas é mostrar para nós mesmos. Então Deus mostra quem somos, e a partir da revelação de Deus de quem somos, a gente fica percebendo se a gente está no lugar certo ou se não. Se a gente não está no lugar certo, Jesus disse: eu sou o caminho. Então a gente, por Cristo, chega onde Deus quer que a gente chegue. Mas, se a gente está, a gente permanece firme. Mas é interessante a gente entender esse texto também nessas diferentes traduções. Então, esse provar de Deus está relacionado tanto a nos fazer conhecer, mas também está relacionado ao aperfeiçoar, ao purificar, ao melhorar a nossa vida. Então, o crisol é para a prata, o ouro para o fogo, e Deus prova corações. Esse provar significa tanto aperfeiçoar, quanto fazer conhecido o nosso coração, quanto purificar-nos, nos moldar. Esse é o aspecto do Deus provar corações. Essa é o significado, a direção de Deus provando corações. E essa situação que a gente
vê nesse texto, né, esse provar, por exemplo, no hebraico, é uma palavrinha chamada libá, que deriva da palavra leb. E leb é uma forma, ela tem, eu encontrei pelo menos 10 definições para essa palavra provar. A primeira delas é ser interior. Significa, desculpa gente, a palavra coração. Deus prova. Prova o quê? Prova corações. Então, coração aqui é leb. E leb fala do interior. Fala da mente, da vontade, da inteligência. Mas leb também significa alma. Leb significa inclinação, resolução, determinação. Leb, ou coração, significa consciência. E leb também significa caráter moral. Coração aqui no aspecto caráter moral. Deus prova caráter moral. Deus mostra, Deus revela o caráter moral nosso. Leb significa, coração significa lugar dos desejos, significa lugar das emoções e paixões, e também significa lugar de coragem, ou da coragem. Então é interessante a gente entender isso, porque Deus prova corações, e eu preciso entender isso. E nós precisamos entender isso. Deus está provando o coração. Deus está provando o quê? Esse provar de Deus é o quê? É fazer conhecido. Esse provar de Deus é purificar, é dar molde. Esse provar de Deus é fazer testes, experiências. No quê? Nas minhas emoções, nos lugares dos meus desejos, no meu caráter moral, na minha consciência. Deus está nos provando nisso. Deus está nos levando para esse lugar. E Hebreus capítulo 5, do versículo 7 a 9, o escritor aos Hebreus vai falar que Jesus viveu isso. Jesus viveu também estes aperfeiçoamentos, essas provações. Versículo 7 do capítulo 5 de Hebreus diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas. Olha que lindo. A gente diz assim, por que eu tenho que orar? Porque Jesus orou. E orou sempre. E olha como é que Jesus orava. Oferecia orações e súplicas. Sabe o que é súplica? Não é aquela oraçãozinha assim, ô Senhor, ô meu Pai, ô Deus lindo. Não, Senhor. Suplicar. É o ato de uma oração insistente, extravagante, que rasga o coração, que rasga a alma. É assim que Jesus ia a Deus. Como é que tem sido a minha oração? Aqui a gente já começa a aprender sobre oração, que não é nem o tema. E assim, súplicas em alta voz, e com lágrimas. Olha as características da oração de Jesus. Era em voz alta, e era com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Versículo 8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Talvez você esteja perguntando, por que tanto forjar? Para que tanto aperfeiçoar de Deus na minha vida? O aperfeiçoar de Deus na vida de Jesus foi para salvação de todos. Deus queria o seguinte, e Deus quer o seguinte: quando a gente se encontra com Jesus, Ele nos garante a salvação, nós estamos salvos em Cristo. Mas Deus quer te aperfeiçoar. Deus quer nos forjar a imagem de Cristo,
Porque a imagem de Cristo, nós sendo forjados à imagem de Cristo, outras pessoas serão salvas. Porque a salvação é um encontro com Deus. E esse encontro com Deus se dá muitas vezes por meio de alguém que é usado por Deus para nos levar a Cristo, para nos apresentar Cristo. E Deus não quer que a gente seja como... Você já viu o vendedor que tenta vender uma coisa da qual ele não conhece? Como é um desastre. Não vende. É horrível. Todos vocês talvez já tenham começado um dia a trabalhar com alguma coisa que vocês geraram experiência. Eu já trabalhei com vendas algumas vezes na minha vida. Já trabalhei com vendas em shopping, já trabalhei com vendas em área de imóveis em construtora, já trabalhei com vendas na empresa familiar que nós tínhamos. Na empresa familiar eu sabia de tudo, porque eu tinha crescido vendo. Então, quando eu comecei a vender, foi fácil. Mas nos lugares onde eu comecei um dia, foi dificílimo. Aqui nos Estados Unidos, outro dia um irmão que tem uma empresa chegou para mim e falou: pastor, os meus vendedores foram tudo embora, por favor me socorre, pelo menos um mês até arrumar mais vendedores. Eu falei: beleza, vou para lá. E fiquei lá um mês e pouco com ele, vendendo o que eu não sabia. E difícil, né? Você decorar os nomes, os códigos, as medidas, como faz e tal, e eu tentando saber de tudo ali. E é difícil, é um desafio. No reino é a mesma coisa. Imagina eu falar para a pessoa: olha, Jesus salva, Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso, e se não tiver vida, se eu não estiver vivendo os efeitos dessa salvação, dessa transformação, não dá para falar para o pecador que Jesus transforma, se eu não tiver vivido a transformação. Não dá para falar para o mundo que Jesus é paz, se a minha vida é uma tormenta. Não dá para falar para a pessoa que Jesus é perdão, se eu estou vivendo debaixo de... Não dá para viver, não dá para falar de Jesus, de Deus, que é um Deus amoroso, se eu tenho um coração vingativo e iracundo. Não dá para falar, só dá para falar quando acontece esse tipo de aperfeiçoamento, esse tipo de molde, esse tipo de forja. Então Deus está interessado em nos forjar. Para quê? Para que a gente, a exemplo de Cristo, sejamos fonte de salvação para os outros. Na mesma carta aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 5, existe mais informação sobre isso, sobre o que Deus está fazendo com Jesus. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele se importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Você já parou para pensar nesse texto? Que é o texto do Salmo 8, que o escritor aos Hebreus está apenas replicando e repetindo o que está escrito no Salmo 8. É uma pergunta do salmista. E olha que pergunta profunda. Você já leu esse salmo pensando em você? Que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? É a pergunta do salmista. Quem somos nós? A salvação, o interesse de Deus da forja, é integralmente por causa do seu caráter misericordioso. É misericórdia pura, porque a verdade é que nós não somos nada, o ser humano não é nada. E aí ele continua dizendo: tu o fizeste, está falando de Jesus, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado
de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. O provar de coração que Deus faz está ligado não apenas em conhecer, mas assim como o crisol com a prata e o fogo com o ouro, o Pai também refina a nossa vida. O Pai refina aquilo que nós somos. Muitas vezes no meio de situações que podem ser caracterizadas como sofrimento. Deus nos refina, tirando-nos do estado bruto para um estado de refinamento. Deus nos purifica, o que ainda não está totalmente cristalino. Então entenda e sinta que Deus está trabalhando no teu interior, na tua vida. Quando Jesus está vivendo os desafios do seu ministério, estes desafios não eram desafios isolados, que estavam acontecendo por um acaso, que estavam acontecendo só porque Jesus estava na terra. Não, eles estavam acontecendo por um propósito. Era o Pai permitindo que ele estivesse também sendo refinado, ele também estivesse sendo aperfeiçoado. Essa prova da forja de Deus em nós se dá em muitas áreas da nossa vida. Muitas áreas. Mas a principal área da forja de Deus na nossa vida é a forja que Deus está desenvolvendo no amor. E por que é que o Espírito Santo me leva para isso? São 3 as forjas que o Espírito Santo me traz direção para compartilhar com vocês, no aspecto do amor. Você talvez não esteja entendendo, talvez você não esteja percebendo, que tudo que está acontecendo ao seu redor, na sua vida, é um trabalhar de Deus, forjando, moldando a tua vida, o teu caráter, principalmente na área do amor. Porque o caráter de Cristo é o caráter do amor. E a partir daí, todas as demais áreas começam a ter subnomes, mas o nome principal de quem Cristo é o amor. Capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre isso, dizendo, se eu falasse a língua dos homens, dos anjos, mas não tivesse amor, não seria nada. E ele vai fazendo diversos tipos de comparações, de vantagens que poderia se obter e se viver nessa vida. Sem amor, ele disse, não aconteceria nada. Mas quando a gente é aperfeiçoado e forjado no amor, a gente pode até não viver todas as dimensões do que ele usa como comparação, mas a gente já é completo. Mas a gente já está vivendo o propósito integral de Deus. Não falta nada, não tem nada por acontecer ainda. Existem experiências para viver? Existem. As experiências são boas, são válidas, mas a verdade é que aquele que está aperfeiçoado no amor e que foi aperfeiçoado no amor é alguém que foi forjado por Deus para o principal propósito dele: salvar vidas, fazer com que o mundo receba o reflexo daquilo que Deus estabeleceu e trabalhou e mudou na gente. E quais são as 3 áreas que eu compartilho com vocês nessa forja do amor? O primeiro, o amor incondicional. O amor incondicional é uma das áreas principais que Deus quer trabalhar na gente. Que tipo de amor incondicional? O amor incondicional do qual Jesus teve. Porque Jesus vem à terra
E o texto diz, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes assumiu a forma de servo. João vai dar uma outra informação, dizendo, ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. E esse não o receber não é algo tranquilo, educado, não é que alguém não ia assistir Jesus no sábado, quando ele ia na sinagoga ministrar. Não é que as pessoas não iam no Monte das Oliveiras ouvir Jesus ministrar o Sermão do Monte. Não é isso. É que havia uma hostilidade, uma perseguição judaica contra Jesus. Havia uma intenção deliberada de matá-lo, de persegui-lo, o seu próprio povo. E Jesus está debaixo de tudo isso. E a gente às vezes vai vivendo isso, a exemplo de Jesus, vivemos experiências onde nós também não somos bem-vindos, onde pelo contrário você é perseguido. E às vezes você é perseguido por quem deveria te ajudar, e você fala, não é possível que essa pessoa está fazendo isso, eu vou me vingar. E se Jesus se vinga, todo o propósito de ser alguém forjado no amor, na figura de quem o Pai é, porque Deus é amor, iria por água abaixo, não daria para salvar ninguém. Ele se vingaria e ele cumpriria talvez até um sentimento humano, do prazer de alguém que se vingou, mas não cumpriria o propósito divino, de alguém que amou a despeito que amou incondicionalmente, que amou mesmo a pessoa não merecendo o seu amor. Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes você não entende porque das injustiças da vida, porque de injustiça até de pessoas, muitas vezes você não entende porque das perseguições. Mas deixa eu dizer para você, quando a gente olha para a nossa referência de homem perfeito que é Cristo, a gente entende os porquês. Você consegue entender o porquê da perseguição, você consegue entender o porquê das conspirações, você consegue entender o porquê de tanta situação de desprezo, você consegue entender tudo, das injustiças da vida, você consegue entender os percalços, você consegue entender os prejuízos, você consegue entender tudo. É Deus permitindo que a gente viva situações assim, para provar o nosso coração, para revelar se a gente está amando incondicionalmente ou não. Mateus 26:67. Então alguns lhe cuspiram o rosto e lhes deram murros, outros lhe davam tapas e diziam, profetize-nos Cristo, quem foi que bateu em você? Marcos capítulo 14:50. Então todos o abandonaram e fugiram. Sabe quem são esses todos? Todos os seus discípulos. Esse Jesus que apanha, que é cuspido, que é desafiado, que é praguejado, que é odiado, sabe como ele está quando chega lá no ápice dessa tormenta, desse sofrimento, desse abandono, dessas injustiças? Sabe como é que está o coração desse Deus, desse Senhor? Está em olhar para o Pai e dizer, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Só quem decide amar incondicionalmente, e só quem tem o coração forjado no amor, é que é capaz de passar por cima de todas essas situações. Deixa eu dizer para você, antes de Deus ter qualquer intenção de fazer algo no exterior da nossa vida, o maior interesse de Deus é fazer algo no interior da nossa vida, para que a gente seja forjado no amor e num amor incondicional, em relação aos outros, em relação ao mundo, em relação aos nossos irmãos, em relação à igreja do Senhor, em relação aos nossos inimigos, ou aqueles que nos perseguem, porque eu nem sei se a gente poderia usar esse termo, eu não gosto de usar, eu não tenho inimigo. Eu tenho os que me perseguem, mas eu não tenho inimigo.
E os teus perseguidores deveriam se ater para o fato de que quando você persegue a alguém, é a Deus que você está perseguindo. Quando se persegue um servo de Deus, não se persegue um servo de Deus, se persegue o próprio Deus. Jesus falou isso para Saulo lá no caminho de Damasco. Saulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. Ele estava querendo prender para matar os cristãos. E Jesus, o que Jesus faz? Jesus não vai para Saulo e diz assim: ô Saulo, você está perseguindo os meus filhos. Não, Jesus diz assim: por que você me persegue, Saulo? Por que você está me perseguindo? Mexeu com um servo de Deus, mexeu com o próprio Deus. É por isso que você não tem inimigos. Que sejam os teus perseguidores, mas a verdade é que nem perseguidores teus serão do próprio Deus. Que convicção maravilhosa é essa, irmãos? Imagine aqueles irmãos depois que ouviram Saulo dizer isso, e eles talvez nunca tivessem ouvido algo assim. Aí quando Saulo testemunha da própria boca, depois da sua conversão, dizendo assim: olha, eu estava perseguindo vocês, mas sabe o que Jesus me disse? Ele não veio reclamar comigo porque eu estava perseguindo vocês, ele me disse que eu estava perseguindo a ele. Imagine esses irmãos dizendo: glória a Deus, glória a Deus, porque o Senhor nos vê a pessoa dele na terra. Olha que maravilha isso, você é a pessoa de Deus na terra. Nós somos a pessoa de Cristo na terra, nós somos a pessoa de Jesus na terra. E é por isso que a gente tem que fazer como Jesus, porque também ser a pessoa de Jesus na terra não só garante para você a proteção, mas também lhe dá a responsabilidade de ser esse Jesus. Te dá a proteção de que nenhum mal te sucederá sem que o Senhor permita. Praga alguma chegará à tua tenda. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a grandeza, essa é a glória do ser Cristo. Mas e a responsabilidade? A responsabilidade é na hora que você devolve. É quando você precisa amar e dizer: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Deus está forjando o nosso caráter de amor, o amor incondicional que a gente tem que ter. A segunda forja de Deus é do amor insubstituível. Porque o amor incondicional fala muito do amor que eu tenho pelo outro, e tenho que ter pelo outro, independente do que ele me faça. Agora, o amor insubstituível é o amor que eu preciso exercer pelo próprio Deus. É um amor que Deus espera que eu tenha, que esteja acima de qualquer coisa, que nada substitua o amor que eu tenho por Ele. Nem a minha filhinha amada, que eu tanto amo, que me ama e que me chama de papai, e que me dá um monte de beijo, de abraço, e que me faz carinho, e que fala coisas que eu gosto de ouvir. Nem a minha esposa amada, que também faz a mesma coisa. Só não com voz de neném. Graças a Deus. Um amor insubstituível. Eu não posso amá-las mais do que eu amo ao Senhor. E aí a gente tem uma referência na Bíblia que é o Pedro. O Pedro do capítulo 21 de João, que é o Pedro pré-Pentecostes. O Pentecostes é a marca de quando os crentes passam a andar na direção e na dimensão do Espírito Santo, esse Espírito Santo que você tem, que habita em você aí, que hoje queimou no seu coração um desejo de vir à casa do Senhor, que quando nós estávamos cantando aqui, você sente algo, e esse algo é o Espírito Santo que está em você, que quando você faz algo errado, algo não começa a ficar bem na sua mente, e esse é o Espírito Santo que habita em você. Esse Espírito que Pedro vai receber depois do Pentecostes
E ele recebe até um pouco antes, no capítulo 20, Jesus sopra sobre eles o Espírito, mas a efusão do Espírito, a confirmação vem lá em Atos. Mas no capítulo 21, esse Pedro, ele está vivendo agora um encontro com Jesus, onde vai mostrar que ele tinha sido, sim, alguém que tinha substituído o seu amor em algum momento, por urgências, por preferências, porque o Pedro do capítulo 21 volta a pescar, não é? Ele que já tinha saído da pesca, Deus já tinha tirado ele da pesca para ser o quê? Pescador de homens, agora volta a pescar. O que significa isso? Ele está substituindo. Ele está substituindo a missão que Jesus tinha dado para ele. Jesus tinha dito, você vai ser pescador de homens, agora ele volta a ser pescador de peixes. Então esse Pedro está sendo agora, nesse encontro, que Jesus pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? Eles dizem, não temos nada, não pescamos nada. Jesus joga agora a rede para o lado direito do barco, e eles jogam e pescam 153 grandes peixes, e quando eles saem da água, Jesus já tem na brasa peixe e pão, não era falta de peixe nem pão, Jesus já tinha. E naquele encontro, quando Pedro chega diante de Jesus, junto com os outros discípulos, Jesus vai fazer uma pergunta para Pedro, e qual que é a pergunta? Pedro, você me ama mais do que estes? Não é isso que Jesus pergunta? E o amor maior do que os outros? Sabe o que o Espírito Santo hoje ministrou ao meu coração? Não é porque no reino exista um lugar para competição, mas é porque o próprio Pedro havia dito que iria com Jesus até a morte, ou seja, morreria junto com ele, morreria por ele. Então era o Pedro que tinha um coração competitivo, não o reino. Jesus está dizendo assim, você me ama mais do que estes? Não é porque no reino tem lugar para competição, você tem que me amar mais do que, olha, eu tenho que amar mais Jesus do que o Jarbas, mais Jesus do que o Motoca, não. Deus não quer essa competição. Deus quer que nós amamos todos na mesma dimensão do que Jesus disse, repetindo o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre todo o teu coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É assim que a gente ama a Deus, não é numa competição, eu amo mais porque eu fiz mais, olha, eu tenho hora extra nas coisas de Deus. Não, eu amo de tudo, eu amo inteiramente, e Jesus está querendo ensinar isso para Pedro. Pedro, você me ama? Esse questionamento não é em relação à competição no reino, mas se resumia ao fato de Pedro ter jurado valentia, ou não se resumia ao fato de Pedro ter jurado uma valentia, mas há uma missão que não se substitui por nada, por necessidade nenhuma, por vislumbre nenhum, por proposta alguma. Pedro, você me ama? Você me ama mais do que eles? Eu não quero que você vá comigo na morte, eu quero que você não tire o foco da missão que eu te dei a fazer e a viver. Se você me ama de verdade, Pedro, não é ir comigo na morte, a morte eu vou enfrentar sozinho. Eu quero saber o seguinte, se você me ama de verdade, eu quero saber se você é capaz de não substituir o teu amor por mim, o teu amor pelo propósito, o teu amor pelo meu reino, o teu amor por aquilo que eu chamei você para ser. É isso que Jesus está querendo ensinar para Pedro. Não é a questão da competição, mas é a questão da prioridade. É Jesus querendo ensinar para Pedro que não vale a pena substituir o propósito de ser pescador de vidas para ser pescador de peixes. E o Senhor está nos moldando o nosso caráter para que a gente também viva um amor que seja insubstituível, que a gente não se encante por nenhum tipo de sentimento nessa terra, nessa vida, que possa tomar o lugar do amor que nós temos por Deus, pela sua causa, pela sua obra, pelo seu reino, pela sua igreja, pelo propósito que Ele tem na nossa vida. Nada pode substituir o amor que a gente precisa ter por Deus. Forjados no amor. Amor incondicional, amor insubstituível e, por último, amor incalculável. Deus quer forjar você no amor, de forma que o seu amor passe a ser incalculável,
que é isso? O que é amor incalculável, afinal? O amor incalculável é a dimensão do amor, onde mesmo fazendo tudo, o meu sentimento é como que se fosse pouco. Mas não é um amor onde eu fico contabilizando. Esse ano eu já fiz isso aqui para Deus. Esse ano eu já dei tanto para Deus. Esse ano eu já neguei tantas coisas por Deus. O amor por Deus, ele precisa ser incalculável. Ele não pode ser aquilatado. O quilate é a medida de valor para joias. Não é? O ouro não é medido por quilates. O amor que a gente tem que ter por Deus não pode ser aquilatado. Quanto é o teu amor por Deus? É 18? É 20? Quantos quilates é seu amor por Deus? Não pode ser calculado. O meu amor por Deus não tem como. Existem 3 exemplos bíblicos que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, de amor incalculável, que nos confirma que Deus quer trabalhar um amor incalculável em nós. O primeiro deles é o amor do Pai. João 3,16. Deus amou tanto o mundo, que deu seu único Filho, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha vida. O único Filho. Quanto vale um filho? Quanto vale um único? Leozinho tem um só, né, Léo? Tem uma só. Quanto vale uma única? Danilinho tem uma só. Quanto vale um único? Não tem valor, não tem preço. Se não tem preço, é tudo. Um amor incalculável não é um amor que se mede, que se aquilata, que se calcula, mas é um amor que se vive. É tudo. Não pode ser uma parcela, não pode ser uma fração, tem que ser tudo. Um pai que dá um filho para morrer, ama como? Ama com tudo. O segundo exemplo do amor incalculável na Bíblia é a viúva que deu tudo que tinha. Lucas 21, do 1 ao 4. A viúva pobre que oferta tudo o que tinha. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela da pobreza deu tudo o que possuía para viver. O amor incalculável é o amor dessa mulher que deu tudo o que tinha. E a pecadora que deu todo o perfume. É interessante esse exemplo da pecadora que deu todo o perfume, porque o amor incalculável do pai está em dar o filho. O amor incalculável da viúva está em dar toda a subsistência. Agora, o amor incalculável dessa mulher, da pecadora, que deu um frasco cheio de alabastro, de nardo puro, ou melhor, um frasco de alabastro que continha nardo puro, essa pecadora que derrama isso nos pés de Jesus, essa mulher que aparentemente é mostrada na Bíblia como uma mulher de índole duvidosa, talvez, muito provavelmente, uma prostituta, que tinha ganhado aquele nardo, juntado dinheiro, comprado aquele nardo puro com o dinheiro,
das suas prostituições, das suas dores, da desgraceira que ela tinha vivido na vida. E aí, quando ela se encontra com Deus, ela dá todo o perfume, porque para ela, e esse amor dela é incalculável por causa disso, porque ela não está dando um perfume que vale um ano de trabalho de uma pessoa, ela está dando as feridas que ela viveu quanto prostituta, as agonias, as brutalidades, ela estava dando a própria vida, entregando aquele perfume. O pai deu o único, a viúva deu tudo, a pecadora deu perfume. O pai deu tudo que valia muito. A pecadora deu tudo que tinha, e valia muito, valia toda a sua vida. A viúva deu tudo o que tinha também, que não valia quase nada. Você entende? A pecadora deu algo que valia muito, e era muito provavelmente o maior tesouro dela. A viúva deu tudo o que tinha, mas não valia quase nada, 2 moedas de cobre. E o pai deu tudo o que tinha, deu seu único filho, que não é possível ser avaliado. Deu Jesus, deu o filho, para mostrar para a gente que o amor por Ele precisa ser incalculável. Sabe como Deus forja o nosso caráter nesse tempo? De uma igreja que ama de uma forma incomparável, incalculável. Qual o tamanho do seu amor? O meu amor não vai ser expressado pelo cântico que eu vou cantar nos sábados à noite. O meu amor não vai ser expressado pelos textos que eu vou postar na minha rede social, embora eu possa ser um instrumento de Deus quando eu posto coisas, mas muito mais o meu amor vai ser mostrado com a minha vida diariamente, para viver para o Senhor, para viver no Senhor, para viver com o Senhor, para viver para o Senhor. O nosso amor mostra que nós fomos moldados por Deus quando nós vivemos nessa dimensão. Não é o dia em que eu entreguei muito, não é o dia em que eu fiz muito, mas é o dia em que, ou é todo dia em que eu me entrego inteiramente ao Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de igrejas cheias de pessoas vazias, né? Ou de templos cheios de pessoas vazias. A gente precisa buscar em Deus, e talvez esses 21 dias que seja também no foco das nossas orações. Senhor, dá-nos uma igreja cheia de pessoas cheias. Dá-nos uma igreja, faz de nós uma igreja cheia de homens e mulheres cheios de amor pelo Senhor, cheios de amor incondicional um pelo outro, cheios de amor incalculável, cheios de amor transbordante, cheios de amor que vão além. É essa dimensão que Deus nos quer. Esse é o caráter que Deus quer desenvolver na gente, um caráter cheio do amor dele. Cheio do amor de Deus. Que tal você pegar esse jejum e começar a orar por isso, dizer: Deus, eu quero viver essa dimensão, eu quero um caráter de amor incalculável, eu quero um caráter de amor acima de tudo, de um amor transbordante, de um amor incondicional. Que tal você pegar esses dias de jejum e fazer esse propósito diante de Deus? Que tal você pegar esses dias de jejum e fazer um propósito de você orar nas madrugadas?
de você colocar o relógio para despertar, para orar todas as madrugadas, de você orar no grupo da igreja todas as noites às 10 da noite, ligar o seu celular e entrar lá para você participar dessa oração. Que tal a gente começar assim? Que tal a gente começar com uma igreja cheia de pessoas que estão cheias de Deus desse jeito, todos no mesmo propósito, todos no mesmo espírito, todos na mesma direção, todos na mesma página, amando. E quando o mundo olhar, vai ver uma igreja aperfeiçoada no amor, vai ver uma igreja que tem a marca do caráter de Cristo principal, que é o amor. Vai ver uma igreja que pulsa pelo amor, que se move pelo amor, que caminha pelo amor, que anda pelo amor, que batalha pelo amor. Uma igreja que está tomada pelo amor. Amém? Quantos querem ser isso? Vamos nos levantar.